Bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Edgar Bels. Fui aprovado no processo seletivo do Novo para vereador em Cuiabá. Eu administro também a página do Instituto Liberal aqui no Facebook. Esperamos que esse vídeo depois sejam compartilhados no YouTube, talvez no Instagram, no IGTV, enfim. O Paulo é o postulante a prefeito pelo Novo, em Cuiabá. Paulo, se apresenta para a gente, por favor. Meu nome é Paulo Henrique Grando, eu sou aprovado no processo seletivo para prefeito de Cuiabá, sou filiado do Novo desde 2015, né, e também faço parte aí do LMT, de outras iniciativas liberais, e aí estamos aqui hoje na obrigação de comentar a barbaridade de ontem de noite. Isso aí. Bem, seja bem-vindo, Pedro, Igor. Vamos lá, Paulo. Cara, que absurdo, né, cara? Que decisão absurda. E eu queria começar, assim, falando que alguns amigos nossos ali no grupo do Novo fizeram algumas enquetes e mais ou menos, eu acredito, entre 60% e 70% da população aprovam a medida de lockdown. Isso que é o mais incômodo ainda. Eu imagino que em boa parte porque influenciadas, né, pela mídia, por conversa de político, por conversa enfim, de esquerdistas, dos especialistas, né, entre aspas. Você fez um vídeo muito bom agora há pouco sobre isso. Não sei se já foi compartilhado, se já foi viralizado. Enfim, Paulo, explica para a gente o que você acha disso em geral e vamos começar a falar da questão legal também. O que você acha da questão do TOEFL, né, dos limites do Ministério Público? Explica para a gente melhor o que você acha disso aí, por favor. Assim, as enquetes que estão sendo feitas estão mostrando que já vem mostrando há algum dia, né? As pessoas estão com medo e aí, com isso, estão querendo impor a todos os outros as medidas que elas consideram as mais adequadas. Né? A gente depois deve entrar um pouco mais nisso na parte final, mas, assim, entendam, não existem certezas em nenhuma dessas medidas. Todas são hipóteses. Né? Inclusive, a que é mais comumente aplicada a todos os locais no Brasil, que tem sido comumente chamado de lockdown, mas talvez o nome mais correto seria isolamento horizontal, mas é o que tem sido feito em quase todo mundo. Mas, assim, existem muitas dúvidas de outros especialistas que não concordam com isso. Então, não existe esse consenso absoluto, né, sobre isso. Bom, mas, enfim. Assim, a decisão é de tantos absurdos, né? Vamos tentar enumerar. A primeira é a questão legal, né? Então, assim, na semana passada, o ministro Dias Toffoli, né, que é o presidente atual do STF, deu uma decisão, se eu não me engano, em João Pessoa, sobre uma questão lá de fechamento de um determinado tipo de estabelecimento, se eu não me engano, era até escritório de advocacia, e que havia uma decisão da justiça em contrário, dizendo que teria que ser aberto. E a proposição do Toffoli, né, foi que não cabe ao judiciário discutir medidas administrativas, porque isso efetivamente é competência exclusiva dos poderes executivos, né? O STF já tinha se pronunciado lá atrás, em que, por exemplo, a presidência da República não poderia, né, nem a União, impor medidas a governadores e estados, governadores e municípios, e que isso ficaria o mais próximo da esfera administrativa menor. Então, algumas semanas atrás, teve a mesma dissensão no Rio. O Witzel quis uma coisa, o Crivella quis outra, e a justiça determinou que vale o que o Crivella colocou em pauta. Então, primeiro, o juiz passou por cima disso como se não existisse, né, o que é cada vez mais comum, né? E segundo, o próprio Ministério Público Estadual, que foi quem pediu isso, também teve uma orientação do Conselho Nacional do Ministério Público na sexta-feira, dizendo que não é função do Ministério Público questionar, avaliar medidas administrativas. Não é do escopo, porque as medidas administrativas não estão infringindo nenhuma lei. Então, virou um negócio em que cada um quer mandar mais que o outro. O mais assustador é que pessoas que não têm mandato nenhum, nunca receberam um voto na vida, querem simplesmente dizer o que outras pessoas têm que fazer. Então, está num nível de absurdo que está difícil de aguentar. Cara, eu fico indignado também, porque esse juiz que mandou a medida, o cara ganha R$ 37.409 por mês. R$ 37.409 por mês. O cara ganha quase R$ 40 mil, tá? Para dizer que as pessoas não podem trabalhar. Quer dizer, o cara tem um salário garantido, não vou dizer o nome dele, porque a gente sabe que... Mas é fácil de descobrir, só olhar em qualquer notícia por aí, né? Cara, o cara ganha quase R$ 40 mil, o salário tem estabilidade,
tem tudo garantido, tem tudo mordomias e privilégios garantidos, e vai dizer, olha, eu dou a ordem para que vocês não trabalhem. Não quero mais que ninguém trabalhe. Eu quero proibir vocês de trabalhar. Então você tem o ambulante, você tem o informal, você tem pessoas em geral que às vezes precisam do salário do dia para comprar o pão para o filho amanhã cedo. O cara não tem um salário garantido. Ele não pode esperar os R$600 de benefício do governo federal. Esse benefício de R$600, quando entra, o cara já gasta, já paga as contas no mesmo dia. Ele precisa do trabalho do dia a dia, né? Mas o juizão lá, tranquilo, 40 mil na conta todo mês. É fácil, né? É fácil. É impressionante, Paulo, como essas pessoas estão descoladas da realidade, como eles vivem numa bolha, num mundo à parte, como eles não entendem de economia, né? Como eles não entendem do funcionamento do mundo, cara, do dia a dia das pessoas, né? É fácil você tomar a decisão que você não tem pele em jogo, né? Você não sofre consequência nenhuma porque a decisão está certa ou está errada. Eu gostaria muito de ver, mas assim, acho que é uma esperança vã, que após passar tudo isso, essas pessoas sejam processadas individualmente pelos erros que elas cometeram. Né? Porque eu vejo claramente abuso de autoridade em várias situações, né? Impondo medidas que não existe certeza sobre efetividade, é simplesmente uma tentativa. E você não pode obrigar pessoas a embarcar no experimento social que não tem nenhum tipo de prova. A prova é um modelo matemático, uma simulação, nunca foi feito um lockdown nesse nível, dessa magnitude. Então, cara, eu não sei, é fácil tomar decisão e as consequências são dos outros, né? Então, isso é a coisa mais simples do mundo. Queria ver se, por exemplo, vamos lá, vamos propor uma coisa, então, que se a gente vai fazer isso, se você vai decretar esse tipo de coisa, o seu salário tem que cair exatamente a mesma coisa que vai cair a economia. Aí eu quero ver quem que é o paladino da justiça que vai propor ações e vai decretar coisas sem um mínimo de razoabilidade. Porque isso que é fácil. Quando você não está na reta, cara, no dos outros é refresco, né? Já dizia o provérbio. Bem isso, concordo totalmente. É fácil para os caras. Isso é um jargão muito usado até no mercado financeiro, né? O skin in the game, que é a tua pele em jogo. Quando você está trabalhando o teu dinheiro, é diferente de quando você está trabalhando o dinheiro dos outros. Para a política é a mesma coisa, né? Isso nos lembra as 4 maneiras de gastar dinheiro do Milton Friedman, né? Quando é o seu dinheiro, você preocupa muito com a qualidade e com o preço. Agora, quando é o dinheiro dos outros, você não está preocupado. Tá? Então, esse é um dos problemas do Estado em geral, do funcionalismo público, e é por isso que nós, liberais, defendemos a redução máxima do Estado, o máximo possível, para as pessoas terem a pele em jogo. Para você saber que se você não prestar um serviço que agrade as pessoas, você vai deixar de receber, as pessoas vão parar de te contratar, né? E vão parar de dar o dinheiro delas para você. Então, as relações voluntárias e consentidas são essenciais para que se tome decisões e decisões racionais, né? Mas vamos para a próxima pauta, Paulo, porque a gente vai falar 3 coisas aqui hoje, eu esqueci de falar no começo. Por que o lockdown é ilegal? A gente já falou isso, da questão da jurisdição do Ministério Público e da decisão do Toffoli, né, que definia, que proibiu o Bolsonaro de tomar qualquer decisão referente ao lockdown, né, e delegou quaisquer decisões aos executivos municipais e estaduais, né, governadores e prefeitos. Então já estava proibido que qualquer outro interferisse nisso. E agora vem um juiz de primeira instância e ignora aquela ordem do Toffoli, né, e faz essa medida aí. E outra coisa, vamos voltar ainda no ilegal. Eu vi que a Lucimar já se pronunciou que ela não vai recorrer. Sim. E imagino que o Emanuel, para ele também, é muito cômodo, porque assim ele não precisa ter a responsabilidade, né, de tomar uma decisão. É fácil. Ele pode falar, olha, foi o juiz que decidiu, né, não fui eu, culpem o juiz. Aí o que acontece? Seria obrigação deles recorrer, porque é claramente ilegal. Aí eu te pergunto, você sabe, ou pergunto para quem está no chat também, para a Marina, talvez, pode um cidadão civil, né, entrar com um pedido, alguma coisa de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dessa lei? Como é que funciona isso? Você sabe, Paulo? Cara, eu não sei no detalhe, eu acredito que pode, né? Mas assim, eu acho difícil que seja acolhido, que tenha procedimento, né? Mas assim, a prefeitura deveria obrigatoriamente recorrer, porque ela tem uma posição contrária ao que foi determinado. Só que, como você falou, aconteceu o que era o melhor cenário para um político como o Lucimar Campos e Emanuel Pinheiro, que é passar a responsabilidade para outro poder e dizer que não teve opção. Né? Porque tomar as decisões que precisam ser tomadas e que eles vêm tomando da forma mais errada possível,
né? É impressionante como esses dois... cara, às vezes, os erros que estão sendo cometidos, me lembra uma coisa que o Marcos Lisboa falou, que é o economista que é presidente do INSPER, fala o seguinte: os erros que são cometidos no Brasil em economia precisa de preparo, porque esse tipo de erro um amador não consegue, porque o potencial destrutivo é muito grande. E é a mesma coisa sobre as medidas sanitárias que estão sendo tomadas em Cuiabá, né, e por extensão em Vargas Grande. Os caras parecem que estão preparados para causar o máximo de dano possível, porque eles não conseguem tomar decisões que sejam minimamente coerentes. Veja, por exemplo, a questão dos ônibus, né, cara? Como assim, se todo mundo tem que andar sentado e com determinada distância para evitar aglomeração, como que você vai reduzir a frota? Você deveria, na verdade, aumentar a frota, talvez colocar até os ônibus de reserva para rodar, né? A outra coisa que a gente vem criticando direto, né, e que o juiz até mencionou na decisão dele, e apesar da posição dele estar certa, ele não tem direito de tomar essa posição. Essa é a questão. Mas ele falou lá, ônibus não pode ser reduzido, horário de atendimento não pode ser reduzido, porque causa aglomeração. Isso é uma questão de lógica básica. Qualquer pessoa sabe isso. Mas as pessoas, como você falou, vivem fora da realidade e elas não têm a mínima ideia do que acontece no dia a dia. Então, fica difícil até de evitar um palavrão. Bem, deixa eu comentar, antes da gente ir para a próxima, então, na questão da ineficiência, queria só dar uma olhada nos comentários ali, agradecer ao Igor, a Marina pelos comentários, ao Cícero também, sempre bem-vindo. Esse pessoal mais liberal, mais libertário, que normalmente está nas mesmas pautas que a gente, costumam concordar. Eu queria chamar a atenção para o Joelson, que fala que desqualificar a pessoa não torna a decisão errada. Primeiro, que a gente não desqualificou o juiz, segundo, que a decisão é errada, independente disso. A decisão é errada porque ela além de ela ser ilegal, ela é ineficiente e antiética, a gente já vai falar disso também. Tá? O Renato Giacomini, seja bem-vindo também, Renato, falou que acho que é nada a ver falar o salário do cara. Tem tudo a ver, a gente que paga o salário do cara. O salário do cara é público, está no portal da transparência, a gente tem todo o direito de falar o salário do cara, até porque ele é nosso funcionário. Nós pagamos e nós devemos exigir que qualquer funcionário público tome boas decisões, eu não estou falando que tem que caçar o cara, que ele tem que perder o mandato, ou tem que perder o salário nem nada. Eu estou no direito, como cidadão, de criticar a decisão de alguém que é meu funcionário. Você não acha que é por aí, Paulo? Você tem alguma coisa a acrescentar? A questão, assim, gente, a questão do salário do cara é simplesmente o seguinte: são pessoas que estão tomando decisões nas quais elas não têm ônus. Esse é o ponto. Nós já dissemos que a decisão dele está errada. Está errado, inclusive, dito pelo STF, e a própria iniciativa do Ministério Público foi dita que não deveria ter sido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, essas decisões é uma consequência de algo muito maior, em que não existe ônus para o tomador de decisão. Se não existe ônus, esse cara não tem compromisso nenhum com essa decisão. Isso a gente aprende na iniciativa privada, isso a gente aprende em qualquer esfera de trabalho da vida. Então, esse é o ponto de falar que ele ganha um determinado salário e esse salário não está em risco. Ele pode determinar, inclusive, um lockdown 100% geral e ele não tem risco nenhum. Qual é o risco que ele corre? Então, a decisão dele não está bem informada. Ele não tem os incentivos para tomar a decisão correta. Ele tem os incentivos para impor uma visão de mundo completamente errada. Então, assim, uma coisa não impede a outra, mas, efetivamente, a decisão dele está errada. E ele também não tem ônus sobre as decisões, o que permite que ele tome decisões que não têm conexão com a realidade. Sim, sim. Queria agradecer o Diego também, o Diego explicou ali bastante, um comentário grande, mas ele fala, né, sobre o critério técnico, sobre o Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. E o Joelson fala mais embaixo ali, se um poder se abstém, infelizmente recai competência e autonomia para outro poder. Não, ele não se absteve. Quando você fala, eu não vou fechar, você já tomou uma decisão. Tá? É uma decisão tomada, você não se absteve. Quando você fala, vou proteger a liberdade dos indivíduos de trabalharem, de buscarem a sua felicidade, de buscarem o seu sustento, de terem o direito à dignidade, é uma decisão tomada. Não é porque o cara não fechou que ele se absteve. Sim, e exatamente. Então, tem outra coisa. Porque nem o Emanuel nem a Lucimar tomaram a decisão que o Ministério Público desejava, então por isso eles estão inativos. Não. A vontade do Ministério Público não é verdade absoluta. A vontade do juiz não é verdade absoluta. Os dois foram eleitos para tomar decisões, estavam tomando decisões.
eles não queriam fazer as decisões que foram obrigados. Né? Então, assim, só porque eles discordam, então, assim, então não existe processo decisório na administração pública. Ou se toma as decisões que o MP e o Judiciário entendem como certa, ou então o poder está sendo inativo. Existem outras coisas em que o Poder Executivo está sendo inativo. Né? Mas a questão é que o fato deles não quererem adotar uma determinada linha de ação, independente dela qual seja, isso já caracteriza uma decisão em si mesmo. Perfeito, perfeito. Outra coisa, o Renato falou ali, ó, sempre a opinião da pessoa vai estar diretamente... Não, ele colocou uma outra aqui, ó. Cadê a do juiz? A decisão de qualquer juiz tem que ser imparcial, ou seja, nunca pensando nele. Na lei, no papel, é fácil. Olha, a decisão do juiz tem que ser imparcial. Mas as pessoas, como o Mises bem explica, as pessoas agem pensando sempre em interesses individuais delas. É impossível você dissociar o seu interesse individual, tá, do seu trabalho, das suas ações. Sempre as pessoas elas tendem a agir em relação àquilo que é benéfico para elas, por mais que não queira, por mais que o juiz fale, não, eu vou ser imparcial. Cara, é lógico, ele é um ser humano, é lógico que ele vai inconscientemente, né, agir de maneira a proteger os interesses dele. Né, Paulo? Cara, assim, a questão toda é que, assim, a nossa discussão é que, como ele não tem contato com a consequência imediata da decisão dele, ele provavelmente não está considerando isso. Então, se ele não está considerando isso, ele está tomando uma decisão mal informada. A natureza da crítica é essa. Porque, cara, é a mesma coisa, cara. Esse é um problema do poder público de forma geral. As pessoas que tomam decisões sobre as vidas das demais pessoas não sofrem as consequências por essas decisões. Então, vamos lá. A Secretaria de Saúde não está fazendo o que deveria estar fazendo. Qual é a consequência que vai ter para o secretário ou por qualquer um dos executivos e burocratas que estão lá? Nenhuma. Nenhuma. O Emanuel vai devolver quase 20 milhões por não ter feito os leitos que foram para qual veio o dinheiro do Ministério da Saúde. Qual vai ser a consequência? Nenhuma. Então é isso. Se você não está sujeito à consequência, a sua decisão não vai ser bem informada pela realidade. Infelizmente. Perfeito. Vamos para o próximo aqui. Por que o lockdown é ineficiente? Tá? Então, muita gente acha assim, não importa se ele... É a questão da enquete, né? A maioria das pessoas acredita que o lockdown vai interromper a disseminação do vírus, vai interromper um contágio, que é só trancar todo mundo em casa que o vírus vai sumir. Né? E a gente não tem evidências científicas, não tem comprovação científica de que isso é verdade. Começa, Paulo, por favor, o que você acha sobre isso? Cara, então vamos lá, assim, ó, vamos só, já vi muita gente falando isso, não vai acontecer lockdown, então não sei o quê. Gente, entenda o seguinte, em todo mundo, exceto na China, quando se fala em lockdown, está se falando em isolamento horizontal. Porque você pode pegar, na França, o que foi dito pela imprensa francesa é que foi feito lockdown, mas as pessoas não foram trancadas em casa. Na Alemanha, a mesma coisa. Então, assim, no Brasil, quando se diz lockdown, e em todo o mundo ocidental, está se falando no isolamento horizontal, em que as pessoas devem sair apenas para atividades essenciais e que só as atividades essenciais estão abertas. Ninguém está preso em casa. Só que, assim, no momento em que você fecha o comércio, fecha os serviços, fecha as indústrias, você vai sair para ir aonde? Né? Então, vamos começar, então, a questão da ineficiência do isolamento horizontal. Né? Então, a primeira coisa é o seguinte, não existe certeza. Nunca foi tentado um isolamento horizontal dessas dimensões. Não existe histórico para isso. Ponto. Segundo, as conclusões sobre isso vêm de uma simulação, que é uma hipótese. O modelo matemático em ciência é uma hipótese. Ela precisa ser corroborada pelos dados. E até agora, não foi. Não sei se vocês estão sabendo, mas, por exemplo, a Noruega, que fez um isolamento rígido, assim como a Dinamarca, soltou um estudo, acho que 2, 3 semanas, dizendo que, inclusive ela usa esse nome, o lockdown, que quer dizer isolamento horizontal no Ocidente, não faz diferença para a propagação do vírus. Por que não faz? Porque, segundo alguns estudos, inclusive na Universidade de Oxford, que foi soltado logo no começo, dizendo o seguinte, quando se descobre a primeira pessoa, 40% da população já teve
contato ou contágio. Quando morre a primeira pessoa, isso já está na casa de quase 70%. Então, na verdade, não funciona. Mas digamos que talvez tivesse indícios que funcionasse. Em ciência, não existe certeza. A ciência só trabalha com verdades temporárias. Então, se você tem apenas uma verdade temporária, você não pode impor às outras pessoas essa solução. O que você tem que fazer é negociar soluções. É chamar a sociedade, é envolver as entidades, é fazer campanhas. Isso que tem que ser feito. Mas não. O que no mundo agora é assim. Os governos sabem o que é melhor, quando claramente eles não sabem, e vamos obrigar todas as pessoas a adotar uma mesma solução, e que se der errado, paciência, a gente vai pedir desculpa e vai ficar por isso mesmo, porque isso vai acontecer. Não, perfeito. O Cícero, lembrando aqui, que a Itália fez lockdown, o Reino Unido fez. Claro, pessoal, o lockdown, é importante a gente definir os termos, né? A gente está falando de lockdown, esse fechamento, esse isolamento horizontal obrigatório, que o governo está fazendo. Se o governo fecha a minha empresa, eu vou ficar em casa, é óbvio. Né? Não tem o que eu ir fazer. Se eu não posso trabalhar, não vou ficar perambulando pela rua. Então você fala assim, você não está proibido de perambular pela rua. Mas, cara, se eu estou proibido de trabalhar, atender meus clientes, receber meus clientes, eu não vou. Lógico que eu vou ficar em casa. Então, o que a gente está chamando de lockdown é o isolamento horizontal obrigatório, no sentido de que fechou-se enfim, interrompeu-se aquela vida comum, a vida normal das pessoas, né? Então o Cícero está falando que a Itália fez isso, o Reino Unido fez isso, Suécia não fez. E se você pegar os gráficos de mortos, são quase iguais, são parecidíssimos, né? O Yuri também lembrou que tem uma notícia que ficou muito famosa, mas isso a mídia não repercute tanto, que 66% dos infectados de Nova York estavam em isolamento dentro de casa. Quer dizer, o fato deles ficarem isolados dentro de casa não os impediu de serem contaminados, de serem infectados. Tá? O que mostra, assim, o que evidencia é que o lockdown não resolve. Você fechar as pessoas em casa não resolve. Na Itália, demorou para fechar, mas depois que fechou, passou 15 dias, não diminuiu, a curva continua subindo igualzinha. Né? Então, uma vez que o vírus chegou, é natural que ele vá ele tem aquela escalada dele, normal, natural. Então, o Cícero podia entrar na live até para conversar sobre isso. Tá? Então... Tem uma simulação que eu vi logo no começo, é de um site chamado Three Browns, One Blue. Ele faz uma simulação sobre várias estratégias de isolamento. E uma coisa que mostra nessas simulações é o seguinte, que quando você tem um hub central, que é tipo um supermercado, a diferença entre 50% de isolamento e 70% de isolamento é mínima, porque o mercado passa a ser um centro de disseminação. Então não tem como, você tem que sair para comer. Né? Então, e assim, o que a gente estava discutindo também é o seguinte, se você está com medo, se você acha que o lockdown funciona, fique em casa, porque se você tomar as medidas sanitárias que estão sendo colocadas para todo mundo, a chance de você pegar é muito pequena. Agora, o que acontece? Vai uma pessoa da sua casa no supermercado. Ela talvez não tome todos os cuidados e tem contrato com uma carga viral que efetivamente vai ter transmissão. Até porque tem essa outra coisa que quase não é dito. Gente, não é simplesmente para transmitir o vírus de uma pessoa para outra, não é tipo assim, sai uma gotícula pelo ar e entra no seu nariz. É preciso uma carga viral bem mais alta que isso. Então, o que acontece? O cara vai lá e, por acaso, por qualquer motivo, ele se contaminou. Quando ele volta para casa, já foi, ele é um vetor de transmissão. E isso num ambiente em que não existe o mesmo grau de cuidado que no ambiente externo. Ou vocês estão usando máscara em casa? Está ficando cada um em um cômodo? Estão indo na cozinha comer com luva? Não existe, gente. Então, assim, é uma série de coisas malucas que viraram assim que... foi isso, né? Só existe um tipo de especialista hoje. O especialista que defende o isolamento. O cara que acha que deve ter uma abordagem mais razoável, esse cara é negacionista. O cara discute isso na ciência. Então, isso é simplesmente pessoas escolhendo um lado e querendo que as outras, obrigatoriamente, se comportem da maneira que elas acham corretas. Desculpa, isso não é uma sociedade livre em lugar nenhum do mundo. Não, perfeito. Inclusive, teve um prêmio Nobel de Química, que defende isso, né? Que o lockdown não ajudou, pelo contrário, ele criou efeitos colaterais péssimos, né? Pessoas morrendo por outros motivos, depressão, suicídio.
tem aqueles 2 cientistas que foram derrubados, foram cancelados pelo YouTube, que diziam que máscaras e luvas impedem que a gente viva com aquelas bactérias que criam anticorpos, que atrapalham o nosso sistema imunológico, e que isso a médio e longo prazo vai trazer outros problemas, até piores do que o vírus. Hoje eu vi uma matéria que 13% dos crimes de assassinato são as pessoas que foram soltas da prisão por causa dessa questão da pandemia. Ou seja, o fato da gente soltar, do governo soltar os presos, está matando mais gente do que o coronavírus. Tá? Então, tem uma série de fatores. Outra coisa, a gente conversa bastante, eu estava conversando com o Ricardo Ambrós, você veja bem, ele tem 27 anos, ele e a esposa são um casal com menos de 30 anos, tem um filhinho de 3 anos, e o que acontece? Eles não são um grupo de risco, eles poderiam muito bem continuar a vida deles, com a criança na escola e tudo. Aí vem o governo e fecha a escola. Tá? O que aconteceu? Você é imediatamente forçado, você tem uma mudança de hábito abrupta. Tá? Você é obrigado a forçar uma mudança de hábito. Né? O governo obriga você a forçar uma mudança de hábito. Então, isso é perigoso. Tá? Porque o que acontece? Os hábitos das pessoas são bons para a gente. Sabe aquela coisa de você dirigir o carro meio no modo automático, sem pensar muito? Entendeu? É porque isso te condiciona a prestar atenção em outras coisas, porque você já tem o hábito de passar a marcha, de pisar na embreagem, de acelerar, o fato de você acordar e escovar o dente, enfim, os hábitos do dia a dia servem para proteger a nossa segurança. Quando vem o governo e corta os nossos hábitos, o que está acontecendo? Agora, o que esse casal, o Ricardo e a Amanda, precisam fazer? Eles precisam deixar o filho com a avó, que é grupo de risco, e eles não pararam de trabalhar, eles precisam trabalhar para ter um sustento. Então, agora aquela criança que estava segura dentro de casa ou na escola, ela passa a ser um perigo para a avó. Aí, para não levar para a casa da avó, o que eles fazem? Vou levar junto para o serviço, entendeu? Aí ela trabalha numa clínica de veterinária, que tem produtos químicos, que tem remédios, que tem injeções, que tem, enfim, que tem uma série de produtos que são altamente perigosos para a criança. Tá? Essa clínica PET fica no pátio de um posto de gasolina, às vezes a criança pode correr para o pátio. Tá? Então, é uma série de fatores que as pessoas não estão acostumadas no mundo, a criança não está acostumada a viver naquilo ali, então aumenta muito o risco. O caso do menino lá, como é que é o nome do menino lá de Recife? Do menino Miguel. É um caso clássico da mãe que não podia levar o menino para a escola, porque o governo fechou as escolas, levou para o serviço, num ambiente, o menino não estava acostumado com o prédio, a dona da casa não estava acostumada com o filho da empregada. Claro que eu não estou defendendo o problema que aconteceu. O que eu estou dizendo é o seguinte, que uma situação do governo proibir o hábito das pessoas ocasionou uma série de outros problemas que não existiriam se não fosse pelo problema original. Entendeu? Você concorda com isso, Paulo? O que você... Essa questão toda, gente, o que parece que não fica claro é que, assim, se o governo não intervir de forma autoritária, porque essas medidas são medidas autoritárias, não vai ter como vencer essa situação. Isso simplesmente é uma falácia. Porque, por exemplo, vamos lá, se o governo, ao invés de lá no começo de março, decretou o fechamento de comércio, se ele tivesse feito o que se faz quando se leva a liberdade a sério, era ter chamado as entidades, discutido um plano de ação conjunto, de fazer restrição de entrada nos estabelecimentos, com restrições de número de pessoas, com uso de máscara obrigatória, uma série de coisas, e você usar toda a estrutura produtiva que existe para ajudar a educar as pessoas. Isso tinha que ser feito. Só que não. Qual é a estratégia? Vamos apavorar e colocar o maior medo paranoico nas pessoas. Então, por exemplo, o governo disseminou uma paranoia tão grande que pessoas com problemas sérios de saúde deixaram de ir a hospitais porque estavam com medo de ser contaminadas. Então, assim, esse é o tipo de medida que não vê consequência, porque, assim, não é só para a economia, gente. Para todas as interações humanas, as medidas impostas do governo têm uma consequência vista e diversas outras, e por vezes muito mais importantes, consequências não vistas. Então, tá aí, taxa de suicídio aumentando, taxa de violência doméstica aumentando, pessoas com níveis altos de depressão, outras doenças sendo desenvolvidas, porque as pessoas não estão indo nos hospitais por medo de morrer, sendo que não é isso que vai acontecer. Então, assim, toda uma disseminação em que aqueles que deveriam ser os mais ponderados, os mais
razoáveis para colocar soluções divididas com a sociedade, envolvidas com as entidades, trazendo igrejas, associações beneficentes, pondo a liberdade em primeiro plano, não. Acham que simplesmente tomar decisão na sociedade é escrever uma lei e achar que simplesmente ela vai ser seguida à risca e que ela não tem nenhuma consequência não intencional. Isso simplesmente se chama pretensão, arrogância, ingenuidade, estupidez e por aí vai. Então não tem como, gente. É óbvio que tinha que fazer alguma coisa, mas tudo que foi feito até agora continua sendo as piores decisões possíveis. Se tivessem falado assim, vamos tomar a pior decisão possível, eu duvido que tivessem tido tanto sucesso quanto estão tendo agora. Deixa eu liberar aqui. A Marina também falou, sem contar a inatividade das crianças dentro de casa, né? Epidemia de câncer e tal. O Renato fala ali sobre a responsabilidade individual, que o brasileiro não tem cultura para ficar em casa, que não sei o quê. É uma conversa que a gente discute há tempo. É o seguinte, não importa se as pessoas vão se cuidar ou não vão. O que importa é que nenhuma pessoa tem o direito de obrigar outras pessoas a ficarem em casa. Você não tem, se eu não tenho o direito de impor a minha vontade sobre o Paulo, eu também não tenho o direito de passar uma procuração para algum político fazer isso em meu nome. Não é um direito que eu tenho, entendeu? Aqui a gente já entra na questão do imoral e antiético. Tá? Se você não pode fazer alguma coisa, você também não pode pedir para um político fazer algo em seu nome. Então não interessa se as pessoas vão se contaminar, se elas vão lamber corrimão, né? Se elas vão sair se abraçando, se elas vão beber, não é problema teu, entendeu? As pessoas, quem tiver com medo, como o Paulo falou mais cedo, quem tiver com medo do vírus, fique em casa. Pessoas no bar bebendo não vão contaminar a pessoa que estiver em casa, entendeu? Ah, mas quem está em casa uma hora precisa sair. Então, se você sair, você está assumindo o risco, né? Você precisa ir na farmácia? Não precisa, porque tem delivery. Você precisa ir no mercado? Também não precisa. Muitos mercados têm delivery, se não tem, você pode pedir para alguém ir no mercado do seu lugar. Todo mundo tem um familiar, e quem não tem ainda, sempre tem os vizinhos, você vê um monte de notícia, né, dos vizinhos que vão lá para os idosos buscar e fazer compras, tá? Então, uma pessoa que está assustada, que está paranoica, que acha, não, se eu sair de casa, eu vou sair contaminado. Fique em casa, mas não queira obrigar as outras pessoas, porque essas outras pessoas, elas têm necessidades e realidades diferentes da sua, tá? Essa pessoa, ela por uma série de motivos diferentes, ela pode precisar sair de casa. Alguém não sabe tudo o que acontece no mundo. Ninguém é dono da verdade absoluta. Cada pessoa vive de uma realidade diferente. Se quiser acrescentar sobre isso, Paulo. A questão toda é essa, né? Quando você quer que outras pessoas sejam forçadas a fazer aquilo que você acredita, você está tentando impor a elas a sua escala de valores. E a escala de valores é diferente. E eu vou te falar, nem para todo mundo a vida vem em primeiro lugar. Para algumas pessoas a liberdade vem primeiro. E você achar que essas pessoas são insensatas é simplesmente achar que a sua escala de valores é superior a outra pessoa, sendo que nada te qualifica para ter uma escala de valor que seja superior ou inferior a outra pessoa. Uma escala de valor só é aplicável a uma pessoa em si. Então, cara, e tem outras coisas aí que é o seguinte, vamos lá, porque assim, a discussão ética é uma discussão que geralmente é muito complicada porque é uma discussão abstrata. Então, os exemplos reais são mais difíceis de serem contemplados e ela é uma decisão que passa num nível em que, às vezes, a gente perde algumas coisas. Mas vamos ter uma discussão que eu não gosto muito, mas que, às vezes, ajuda, que é uma discussão utilitarista, né? Então, qual que é a discussão utilitarista? Vamos fazer aquilo que vai causar o maior bem. Ninguém sabe o que é isso. Essa é a questão. Ninguém sabe se o isolamento, o lockdown, a quarentena, o que quer que seja, vai causar o maior bem no final ou não. Ninguém sabe. Então, simplesmente o que acontece é que se toma uma decisão e se impõe às outras pessoas sem ter certeza de qual é o resultado. O Hayek falava, se nós tivéssemos a certeza dos resultados das nossas ações, a liberdade seria um desperdício. Mas nós não sabemos. A ciência não sabe. A ciência trabalha com indícios, com conclusões temporárias, com verdades passageiras. Então, cara, não adianta. Então, inclusive, em termos utilitários, você impor essa medida a outras pessoas, sem negociar, sem convencê-las, sem usar a razão, é simplesmente um autoritarismo que não tem nenhum fundamento. Porque a única jeito de fundamentar essa decisão é se você tiver certeza absoluta. Se você tiver certeza absoluta, depois puder ser regiamente processado
e tirar todos os bens que você já teve na vida por ter tomado esse erro. Ninguém tem condição de assumir isso, porque ninguém tem essa certeza. Então, não é mais fácil fazer, ou pelo menos mais ético, sentar e conversar com as pessoas? Não é isso que a gente deveria fazer? Por exemplo, vacinação. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o sarampo tem um índice de replicação de 12 vezes. Ou seja, uma pessoa transmite para outras 12. Ou seja, se a gente tiver uma epidemia de sarampo incontrolável, acabou a população da Terra. E assim, a gente tem vacinação contra o sarampo. É obrigatório. Mas assim, você já viu a polícia entrando na casa das pessoas para levar as crianças? É muito mais grave o sarampo do que o coronavírus. Muito mais. Ele pode dizimar uma população. Só que a gente não faz isso. Por quê? Porque já se tentou fazer esse tipo de coisa de vacina no começo do século XX no Brasil e teve uma grande revolta popular, justificada. Então a questão é essa. Não dá para simplesmente querer impor a outras pessoas a sua visão de mundo. Esquece isso. Isso simplesmente é autoritarismo. Você pode estar dizendo que está achando que isso é para o bem comum das pessoas, mas o bem comum da forma como você vê e com as condições que você acredita. Isso não é universal. Perfeito. Lembrando que para quem está entrando agora ali no chat, quem não conhece direito às ideias de liberdade, veja bem, o liberalismo e o libertarianismo principalmente defende os direitos individuais e naturais. A vida, liberdade e propriedade privada. Você é livre para fazer o que você quiser, desde que você não interfira na vida, na liberdade, na propriedade privada do próximo. Tá? O que a gente chama de PNA, de princípio da não agressão. Então, quando a gente defende a liberdade, a gente não defende a tal liberdade plena. Cada um pode sair fazendo o que quiser. Não, o teu limite é a propriedade privada do próximo. Então, se eu quiser sair, eu tenho o direito, eu tenho que ser livre para sair de casa e para me arriscar a ser contaminado. Mas eu não posso entrar na sua propriedade privada. Por isso que se você ficar na sua casa, você está seguro, eticamente. Claro que tem pessoas que não respeitam os direitos naturais, que invadem propriedade privada dos outros. Esses são criminosos, esses a sociedade também tem que se organizar para combater, para enfrentar, tá? Mas é uma questão, então alguém pode, eu discordo, eu acho que as pessoas não têm que ser livres, eu acho sim que tem que ter alguém mandando em todo mundo, porque senão as pessoas vão fazer bobagem da vida delas. Você não tem esse direito, irmão, você não tem esse direito de cuidar da vida das pessoas, tá? O que acontece? Questão de riscos, tá? Tudo na vida é risco. Quando você vai atravessar uma rua, você faz uma análise de risco. Você olha para os dois lados, você verifica a velocidade que os carros estão vindo, a distância que tem entre você e o próximo carro, e daí você toma uma decisão de atravessar a rua ou não. Mas tem um risco de você tropeçar, tem o risco de você fazer uma conta errada, tem o risco de você, sei lá, não ter percebido uma moto que estava vindo, tem uma série de riscos. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente analisa risco. Quando a gente vai montar um negócio, a gente analisa riscos. Quando a gente vai aceitar um emprego ou pedir demissão, a gente analisa os riscos. Tudo tem riscos envolvidos, tá? Aliás, analisar risco é o trabalho de seguradoras, por exemplo. Quando uma empresa faz um seguro para o teu carro, um seguro de saúde ou qualquer outra coisa, eles fazem um trabalho, uma análise estatística e analisam, poxa, eu vou cobrar tanto do cara e quais são as chances do cara ter um problema, do cara bater o carro, né, ou do cara ter um problema de saúde ou qualquer outra coisa. Eles fazem estatística. Baseado no risco do cara se contaminar, ou bater o carro, ou morrer, ou qualquer outra coisa, eles fazem o preço do seguro. Então tem uma análise de risco. Cara, isso aí, Paulo, é uma coisa que eu fico... Tem gente que vai me criticar pra caramba, vou apanhar por falar isso, mas segundo as estatísticas que a gente tem, e os dados hoje ainda são caóticos, a gente não tem dados precisos sobre o coronavírus em nenhum lugar do mundo, tá? Mas eu estava vendo que pessoas com menos de 50 anos têm 0,2% de chances de morrerem por coronavírus. 0,2%. Isso significa uma chance em 500. Uma chance em 500. Tá? Em momentos de guerra, e tem gente comparando o coronavírus a uma guerra, em épocas de guerras, a gente vê em filmes, Estados Unidos principalmente, mas acontece em tudo quanto é país, as pessoas, os jovens vão lá e se voluntariam para ir para a guerra. Os caras vão voluntariamente com um risco de morrer de mais de 50%. Muitas vezes 100%, os caras têm certeza que vão para a guerra e vão morrer, mas eles fazem aquilo para defender a sociedade deles, para defender a pátria, para defender a família, para defender os pais que são idosos, para defender os cidadãos, os irmãos, os filhos, o que for. Os caras vão voluntariamente para a guerra com risco altíssimo de morrer. E agora a gente vive numa geração que, por causa de
0,2%, ai, fica em casa, não pode sair de casa, tô com medo. Cara, a gente precisa se contaminar, os jovens precisam se contaminar para se tornarem imunes, para funcionarem como escudo para as pessoas mais velhas. É a chamada imunidade de rebanho, que a grande mídia, os especialistas ignoram. Enquanto a gente fica em lockdown, enquanto a gente ficar preso em casa, a gente está adiando o problema, indeterminadamente, infinitamente. Esse problema, se a gente ficar em casa agora, daqui a pouco a gente vai ter que sair e o vírus vai estar por aí ainda, não tem jeito. Tá? Tem um, poxa, me foge agora o nome de um cientista, acho que o cara também é infectologista, uma coisa, o cara do Rio Grande do Sul, que ele estava falando que muita gente acha que é entre 50% e 70% a taxa de contaminação para você criar imunidade de rebanho. E ele falou que provavelmente não, que já tem dados suficientes para que de 20% a 30% das pessoas contaminadas já crie-se uma imunidade de rebanho e que acabe, as pessoas possam andar no dia a dia e que não se contaminem mais. Né? Então, poxa, outro dia também tem uma notícia, como é que é o nome daquele laboratório, pessoal? Hemorrio, o Hemocentro do Rio de Janeiro, as pessoas foram lá doar sangue e eles começaram a testar a galera de Covid e 27% das pessoas já tinham se contaminado e nem sabiam, eram 100% assintomáticas, já tinham até se curado. As pessoas saíram de casa, se contaminaram, sararam, ficaram imunes, tá? E nem sabiam, nem ficaram sabendo. Tá? 27%. Se a taxa mesmo for 30%, como o cara falou, poxa, já está muito perto. E é por isso que já tem uma tendência de diminuição da curva. O pico, muita gente acha que já chegou no pico no Brasil. Em países, né, em outros países, já está diminuindo, já passou o pico. Né? Então, cara, quem é jovem não poderia ter medo, pô. Tem que ir mais aqui para a rua mesmo. O que você acha disso, Paulo? Me corrija, se você achar que eu falei alguma bobagem, fica à vontade para me corrigir. Eu vou comentar algumas coisas que eu vi ali que são importantes. Assim, o Gelson falou que as entidades foram chamadas para conversar e serem consultadas. Só que depois da conversa, a prefeitura impôs a elas o que a prefeitura queria. É simplesmente isso. Né? Então, isso para mim não é uma conversa. Né? Então, a questão é a seguinte, a prefeitura deveria sempre partir do pressuposto que ela não podia impor nada a ninguém. E que ela deveria negociar com eles alguma saída melhor. E eu vou te falar, pelo que eu conheço das pessoas dessas entidades, eles já estavam indo lá, que eu, inclusive, ouvi de alguns deles, propondo já soluções e alternativas de restrição. Só que a alternativa de restrição da prefeitura é 100%, pelo menos no começo do primeiro decreto. Segundo, essa questão da limitação da liberdade é uma coisa que é muito mal entendida. Né? Isso é dito desde logo que o exercício dos direitos naturais acaba quando começa o direito de outra pessoa. Só que essa infração do direito de outra pessoa tem que ser clara, imediata e plenamente discernível. O que está sendo justificado é que uma suposição de uma série de comportamentos agregados vai resultar num cenário ruim que vai prejudicar outras pessoas e por isso elas estariam sendo atingidas na sua liberdade, na sua vida. Desculpa, cara, isso pode justificar qualquer tipo de intervenção estatal. Se você determina uma série de encadeada de eventos abstratos que vão possivelmente, sem certeza, resultar numa situação ruim, que só naquele momento uma outra pessoa vai ser lesada indiretamente, desculpa, isso não faz sentido nenhum. Isso simplesmente é pegar um raciocínio simples e objetivo e levar ele ao absurdo. Né? Então, isso para mim não serve. Eu vi que o Ronan colocou aqui o que estava escrito lá no decreto, no que o juiz se justificou hoje cedo, né? Dizendo que o que ele determinou não foi um lockdown, as pessoas não estão impedidas de se movimentarem. Ele efetivamente voltou para o decreto original do Emanuel. Só que, desculpa, o que ele está determinando não é quarentena. Porque, até onde eu sei, quarentena é de pessoas doentes e possivelmente infectadas. Quando você manda todo mundo ficar em casa, isso não é quarentena. Não existe quarentena de saudáveis. Que tipo de quarentena é essa? Eu, pelo menos, desconheço. Né? Então, a grande questão é que as medidas não estão produzindo os efeitos que estavam anunciados. Então, vamos começar lá. Vamos fazer uma grande suposição, que para mim é simplesmente uma falácia, mas só pelo exercício do argumento. Que efetivamente o isolamento horizontal funcionaria e que ele serviria para ganhar tempo para adequar o sistema de saúde. Cadê a adequação do sistema de saúde? Aonde está? O que foi feito? Para uma pandemia que os números dizem que o número de infectados é tremendamente alto, basta simplesmente aumentar uma coisinha no número de leitos?
Cara, desculpa, eu não sei. Então, assim, a questão aqui tem que ficar clara que nós estamos sendo enganados. É isso que está acontecendo. Todas as justificativas que estão sendo dadas para que isso seja feito são simplesmente enganação. Estão usando argumentos que não se sustentam porque eles mesmos não sabem. Então, vamos lá, a gente vai achatar a curva. Ok. Qual que é o índice que é aceitável de contaminação e quanto a gente vai precisar? Quantos leitos foram criados? Os leitos foram criados são suficientes para o tipo de achatamento que foi determinado? Cara, o Emanuel vai devolver quase 20 milhões para o Ministério da Saúde. Então, cara, desculpa, não. Simplesmente é o que os políticos sempre fazem. Criaram um monte de narrativas, falaram um monte de bobagem e simplesmente vão deixar para a gente o ônus das coisas, que são as mortes, o desemprego, a fome, o desespero. É isso que vai ficar. Porque simplesmente não vai acontecer nada com eles. Na melhor das hipóteses, na hipótese mais bem vista, o Emanuel não vai se reeleger. Mas só agora, tá? Porque assim que ele sair para qualquer outro cargo, seja deputado estadual, federal, vereador, tenho certeza absoluta que ele vai ser eleito. Então, cara, é isso. Nós estamos sendo enganados. E aí, a gente está sendo enganado e, assim, não tomem isso pelo outro lado. A doença é séria, é preciso tomar cuidado. As pessoas, se possível, devem adotar distanciamento social. Só que eu não concordo com medidas autoritárias de eficácia não comprovada, que trazem consequências não intencionais altamente nocivas. Existe um termo em medicina chamado iatrogenia, que eu aprendi algumas semanas atrás e, para mim, é o termo que define essa pandemia, em que as medidas de intervenção médicas adotadas são mais graves do que a doença em si. Então, é nesse momento que a gente está. Nós estamos no maior caso de heterogeneia global e está todo mundo achando que não, que é isso aí, é a única coisa que resta para fazer. Né? A única coisa para fazer é aceitar esse modelo completamente equivocado e simplesmente ficar em casa morrendo de medo. Cara, desculpa, para mim isso não serve. Paulo, não, 100%, concordo contigo. A Cristiane Santos falou que meus dados estão equivocados. Veja as idades do que morreram em Mato Grosso. A idade média é 35 anos. Cristiane, com todo respeito, você que está equivocada. Minha assessoria acabou de me passar aqui que a idade média dos infectados é de 37 anos. Tá? A idade média dos que morreram é de 64 anos. Tá? Acabei de... Qual que é a fonte disso? Tá, mas enfim, daqui a pouco... Tá no G1. Tá? Outra coisa, número de mortes total em Mato Grosso é 400, confere? Perto de 400. 384. Cadê o Cícero, que é o nosso assessor de estatística aí? 10.021 confirmados, que dá 3%. E o número de mortes dá 0,002%, é isso? Não, de infectados. Tá, enfim. Cara, se você pegar o número de mortes, 400 pessoas, quantos habitantes tem em Mato Grosso? 2 milhões e 300, 2 milhões e meio? Entendeu? Tem que ver essa estatística. Cara, para 400 mortos, é um número baixíssimo. Dá quanto, Paulo? Tem outra coisa aí que as pessoas às vezes não sabem, que, por exemplo, vamos pegar a gripe, né? A gripe comum, que é o que a gente tem todos os invernos, né? E que, se as pessoas não sabem, mata também, né? Então, o que acontece? O índice de mortalidade da gripe, né, pessoas que morrem sobre infectados, é um número aí que está rodando em termos de 0,1%, 0,2%. Só que este número é um número estimado, porque não se sabe quanto é o total de pessoas infectadas em surtos de gripes regulares. Porque a maioria não se testa. Quantos de vocês tiveram com a gripe e foram fazer um teste num posto de saúde ou num hospital? Quase não existe. Então, como a gripe já é uma doença bem conhecida, se pega dos que foram testados e se faz uma extrapolação matemática de qual seria o total da população infectada e aí se apura efetivamente quanto é o percentual de mortalidade. No Covid, isso não existe, porque ninguém sabe. Já se falou em 10 vezes, em 6 vezes, em 12 vezes o número de infectados testados, né? Então, o número é muito maior. Então, qual é o percentual de mortalidade? Não se sabe. Então, se fica olhando números de 5, 6, 3, 4%, e as pessoas ficam desesperadas, mas esse número é um número que não diz nada.
Ninguém sabe qual é o tamanho da infecção, quantas pessoas foram infectadas. Então, essa conta não dá para fazer. Então, é uma conta que ainda é irreal. Então, tem várias coisas de erros em tudo isso, que são erros, inclusive, de matemática básica. Tá? Não são erros sofisticados. Erros que são, em alguns momentos, parecem até ser erros intencionais, que são erros de manipulação. Por exemplo, se olha a curva total do Brasil, isso simplesmente é um dado que não quer dizer nada, porque estados e cidades estão em momentos diferentes do contágio. Quando você junta todo mundo, isso vira um bolo, uma massa amorfa que não quer dizer nada. São Paulo está muito mais avançado que o interior do Mato Grosso. Manaus está muito mais avançada que Cuiabá. Fortaleza já está começando a cair. Quando você junta tudo isso, parece que o pico nunca passa. Só que você não pode pegar um país de dimensões continentais com 200 milhões de habitantes e fazer um número agregado para dizer se a curva está passando ou não está passando. Desculpa, isso é estatística básica. Isso qualquer aluno de matemática de segundo grau sabe que você não pode agregar dados desse jeito sem incorrer em conclusões erradas. Então, tudo isso está acontecendo. Então, assim, desinformação atrás de desinformação todos os santos dias. Eu vou citar mais um, a gente está falando há muito tempo, mas quero citar mais um dado que é o seguinte. Eu já fiz 2 posts sobre isso e parece que as pessoas não entenderam ainda. Então, por exemplo, quando vai lá o G1 ou qualquer outra rede divulga, tivemos tantas mil mortes notificadas nas últimas 24 horas. Essas pessoas não morreram nas últimas 24 horas. O exame conclusivo de que foi Covid foi divulgado nas últimas 24 horas. Elas morreram ao longo de vários dias. Então, o número de mortes nas últimas 24 horas é muito menor do que isso. E o que acontece é que, quando você vai na notícia, no cabeçalho está lá, no tantas mortes em 24 horas. Alguns títulos mais cuidadosos colocam notificados, outros não. Quando você desce na matéria, lá está dito que tantas mortes são dos últimos 3 dias, tantas mortes são de tantos dias atrás. Então, cara, gente, pelo amor de Deus, está lá escrito. Então, assim, se eu tenho um conselho para dar durante essa pandemia, se você não pode ler a matéria, não leia a manchete. Não leia, porque a manchete é incompleta e, muitas vezes, tendenciosa. Hoje em dia, para você ser uma pessoa informada nesse mundo que a gente vive, você tem que ser um misto de jornalista e historiador. Você tem que olhar as fontes, ler em lugares diferentes, consultar fontes primárias, ir lá no Ministério da Saúde, ver o boletim epidemiológico com os seus próprios olhos, ou porque se você confiar em outras pessoas para te passar informação de segunda mão, você vai ser manipulado, vai ser enganado. Bem, é isso mesmo. Paulo, já quase 1 hora de live, vamos encerrar? Vamos encerrar. Que já está até diminuindo aqui, galera, eu não almocei ainda. Eu quero só dar um recado final no encerramento, mas aí vai aí. Eu falo. Não, manda bala. Assim, eu vou repetir um negócio de um Twitter que eu fiz lá no começo, se eu não me engano, ele é do começo de abril, que eu fui lá e fiz vamos dizer assim, a loucura de fazer uma previsão sobre a pandemia quando ela estava bem no começo. Que assim, depois que passar tudo isso, né, porque a gente só vai ter números e dados mais confiáveis depois que a pandemia passar, né, daqui a alguns meses, quando ela passar, e talvez os dados demorem até alguns anos para serem consolidados, para mim, as conclusões que vão vir disso são 3. A primeira é que os governos tomaram decisões completamente extremadas, desconsideraram as consequências não intencionais e olharam curto prazo e superestimaram a capacidade deles de lidar com as consequências visíveis. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a ciência foi erguida à condição de dogma, né? Se usou ciência para discutir coisas que estão mais próximas de dogmas do que de conclusões científicas. Então, a ciência foi usada como um instrumento de desinformação, de imposição, de autoritarismo. Não é simplesmente se você tem uma visão contrária, você é negacionista. É tipo assim, cara, essa não é a ciência. Né? Pelo menos não a ciência de Francis Bacon, de Einstein, não a ciência que efetivamente tem esse nome. Muitos desses caras devem estar revirando no túmulo hoje. E por último, a liberdade foi completamente ignorada. Ela foi simplesmente tida como um empecilho para resolver problemas, quando, na verdade, numa situação de crise, ela se torna mais importante do que nunca, porque ela é o fiel da balança para a gente não ultrapassar limites que nunca deveriam ser ultrapassados. Mas, infelizmente, se eu estiver certo,
né, e eu acredito que eu estou, essas conclusões só vão vir ao longo do tempo. Então, a gente vai ter que esperar para chegar lá. Mas, cara, eu estou muito convicto que isso é o que vai ser concluído. Bem, é isso aí. Queria te agradecer, Paulo, por aceitar o convite. Paulo também é do ILMT, é membro do ILMT, então a gente está tudo em casa. O Paulo é um cara que estuda muito, ele é mais indignado do que eu com essa situação toda. Tem dados, ele é um cara que estuda bastante, né, artigos, enfim, estuda, ouve o outro lado também, né, os cientistas que contestam, aqueles chamados negacionistas, mas faz parte da ciência contestar, né, e você ter várias teorias, várias hipóteses antes de chegar a um consenso. Eu li os 2 primeiros papers do Imperial College, tá? Só para marcar. Lembrando que o próprio Imperial College voltou atrás, né, se manifestou dizendo que o primeiro estava errado, e isso não saiu na mídia, a mídia e governantes continuam ainda se baseando lá naquele primeiro, mas enfim, queria te agradecer, Paulo, a mim esclareceu muitas coisas também, queria agradecer a todo mundo que está no chat, Marciele, Feliciano, um abraço para Feliciano, nosso futuro senador, né, Cícero, Marina, Fernando Vasconcelos, grande Fernandão, queria mandar um abraço para todo mundo aí, obrigado pela participação. Vamos ver se a gente faz mais dessas, Paulo, daqui para frente, né? Se a gente, de repente, tenta fazer uma por semana, ou a qualquer momento, né? Quando surgir um assunto absurdo desse, quando os políticos fizerem outra bobagem gigante dessas, né? E que seja ainda para piorar, o que eu fico mais indignado é que esse é senso comum, a maioria das pessoas ainda concordam com essa bobagem. Então, é nossa função e nossa missão explicar do porquê isso está errado, né? Nós, liberais e libertários, temos ainda um longo caminho pela frente para percorrer. Éramos 0,5% no passado, hoje em dia as pesquisas já mostram 30%, 40% de pessoas defendendo a liberdade, o que já é um avanço gigantesco, né? Mas ainda temos mais um pouco ainda para percorrer. Queria agradecer todo mundo. Paulo, fala aí tuas mídias sociais, eu acho que eu até deixei preparado, mas quem quiser saber mais informações, mais sobre a tua opinião, onde é que acha? Pessoal, obrigado pelo comparecimento. A gente fez de última hora porque era um tema que exigia um comentário expresso, né, porque muda muito e a gente não pode deixar de pontuar algumas coisas que são muito importantes, né. Isso que a gente falou aqui é a nossa opinião pessoal, é a nossa visão de como as 10 liberdades são, né, não é a expressão última da verdade, seria muito incoerente da nossa parte achar que é isso, né, nós estamos aqui abertos para o debate, e aí se vocês quiserem saber mais das minhas opiniões, das coisas que eu escrevi coisas muito no começo, no final de março, questionando o isolamento horizontal e trazendo algumas reflexões. Estão aí as minhas mídias sociais, né? O Facebook Paulo HS Grando, Instagram e Twitter Paulo H Grando. Mandem lá, questionem, mandem dados para a gente olhar. A gente está aberto a conversar. A liberdade é a proposta sempre de diálogo e de oposição de contrários. Né? O negócio é contraditório. Lembrando que o Paulo foi aprovado no processo seletivo do Novo para prefeito de Cuiabá. Muito provavelmente vai, né, se não tiver nenhum imprevisto, o Paulo vai ser o candidato a prefeito do Novo, né? Eu passei no processo seletivo para vereador também, serei pré-candidato mais para frente, se não tiver nenhum outro problema. Quem quiser me seguir também, está aqui na tela, né? No Facebook, no Instagram, Edbels, esqueci do Twitter, apesar que eu quase não uso o Twitter também, Edbels. No YouTube a gente tem o nosso canal, que é o Edgar Bels, para quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, já está no canal. Enfim, agradeço mais uma vez a audiência de todo mundo, o pessoal que prestigiou, o pessoal que criticou também, que contestou. A contestação é sempre válida, que nos possibilita, né, cara, fazer mais argumentos. Enfim, agradeço todo mundo. Paulo, obrigado mais uma vez. Até a próxima, gente. Um abração. Valeu, gente. Até mais. Obrigado.